pastor Carlos Augusto é pastor da Primeira Igreja Batista em Virginópolis há 22 anos. Formado em teologia pelo Seminário Batista do Sul, nascido e criado no Evangelho, recebeu a chamada para o ministério pastoral aos 24 anos de idade, quando ainda vivia nos Estados Unidos. É casado com Alexandra há 29 anos e pai de 3 filhos, Samuel, Lohane e Miriam, além de ser avô de 3 netos, Caleb, Rebeca e Jade. Recebam com muita alegria o pastor Carlos Augusto. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui nessa manhã e sou muito agradecido a Deus, a essa igreja, ao pastor Juan, a irmã Keila, por este convite de compartilhar a palavra do Senhor aqui com os irmãos. Como eu falei hoje no primeiro culto, eu confesso que a gente fica um pouquinho nervoso, é quase que impossível não ficar. Mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias e a lerem comigo. Filipenses 4, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Amém? Todos encontraram? Amém? Bom, e diz assim, aqui na minha tradução, na tradução dessa Bíblia, que eu estou lendo, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o nosso cuidado, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Que Deus abençoe esta palavra lida. Eu quero fazer uma oração neste momento, pedindo a Deus que esteja abençoando cada um de vocês aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento, por esta manhã. Deus de amor, queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra, e que, ó Deus, o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos nossos corações, que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha livre acesso a cada mente, a cada sentimento, a cada coração aqui nessa manhã, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. O tema que eu dei a esta mensagem é a bênção em ser generoso no reino. Porque quando nós entendemos que Deus nos chamou, que o Senhor nos chama para servi-lo, é importante nós nos lembrarmos que Deus nos quer por inteiro. É uma das coisas mais importantes que nós podemos pensar,
é quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Às vezes, a pessoa quer servir a Deus, e serve a Deus durante tanto tempo, e às vezes ela pensa assim: por que ainda está me faltando tanta coisa? E muitas vezes a pergunta nossa deveria ser: por que é que eu ainda não estou cheio de Deus, como a palavra de Deus diz? Por que eu ainda não tenho tudo, não recebi tudo, não conheço tudo que eu preciso? Porque está sempre, às vezes, acontecendo aquela sensação de que ainda está faltando algo, e às vezes eu mesmo fico pensando: talvez porque eu ainda preciso entender que Deus está me pedindo mais. O texto que nós acabamos de ler, Paulo escreve essa carta àquela igreja, agradecendo, glorificando a Deus pela forma, pela postura daquela igreja com relação ao reino, ao ministério, a postura daquela igreja, daquele povo com relação à obra de Deus, chamou a atenção do apóstolo Paulo. Ele diz: vocês foram os únicos que me deram assistência quando eu precisei. Isto era uma igreja que estava sensível a necessidade do reino, porque era uma igreja que já havia compreendido, eles tinham a compreensão perfeita do que era servir a Cristo, do que era dar-se de si mesmo a Cristo, para o reino de Deus. E ele chega a dizer: não que eu não tenha necessidade, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que coisa gostosa a gente poder chegar a esse nível de maturidade, de entendimento, de que servir a Deus é viver em paz e com a total confiança de que nós estamos, de que você está nas mãos de Deus. E que, portanto, nós não precisamos reter nada, nós estamos nas mãos do Senhor. Aquele povo havia compreendido que eles estavam nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo havia compreendido isto. Ele sabia que era Deus quem direcionava, Deus era o regente da sua vida, Deus era o regente da sua história. Foi por isso que ele mesmo certa vez diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus quem era o regente da sua vida, e portanto não somente ele, mas tudo que pertencia a ele, ele compreendia que pertencia a Deus, e era Deus quem comandava. Quando nós entendemos que Deus é dono de tudo em nossa vida, então nós compreendemos que Deus pode ter tudo de nós. Eu ouvi certa vez alguém dizer assim, que nós teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. E o tudo de nós não é simplesmente nós dizermos: eu tenho Deus. Mas é muitas vezes nós fazermos essa pergunta: Deus me tem por completo? Há muitas pessoas que dizem: eu tenho a Deus, mas Deus não as tem. Deus não as tem. Porque Deus gostaria de entrar em todas as áreas da nossa vida para nos ajudar. E nem sempre nós deixamos. Porque muitas vezes a confiança ainda não é completa, a dependência ainda não é completa. E o que Deus deseja, queridos, é que nós aprendamos a depender completamente dEle. Aquele hino que às vezes cantamos, um hino antigo do cantor cristão, que diz: tudo entregarei. E que tem uma letra até um tanto quanto comprometedora, porque às vezes nós cantamos: tudo entregarei, e Deus olha para a gente e diz: tudo mesmo?
O tudo de Deus é tudo, o nada de Deus é nada. Um dos nossos grandes problemas é que às vezes nós lemos na Bíblia tudo, e o tudo de Deus para nós interpretamos como, bom, nem tudo. Ouvi há muitos anos uma pregação de uma grande missionária, e ela dizia que nós temos uma facilidade muito grande em mudar as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque quando Deus diz tudo, nós falamos quase tudo. Quando Deus diz nada, nós falamos nada, mas só um pouquinho. E às vezes essa forma de interpretar faz com que nós deixemos de ser totalmente obedientes e submissos, e em contrapartida deixamos também de receber tudo que a palavra de Deus nos ensina e tudo que a palavra de Deus nos promete. E às vezes depois nós passamos a perceber que nós só não somos felizes e completos a forma que a palavra de Deus ensina, porque também nós temos nos entregado ao Senhor com reservas. Jesus, quando deu a sua vida na cruz do Calvário, não foi com reservas. Ele se deu por nós para que nós possamos depender totalmente dEle. Eu quero compartilhar um texto de Lucas 21, de 1 a 4, acerca de uma mulher que dependia totalmente de Deus. Vocês se lembram daquela história da viúva pobre? Ela foi ao templo e Jesus estava ali observando as pessoas que lançavam as suas ofertas no gasofilácio. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E ele disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O nível de confiança desta mulher, o nível de dependência dela, foi exatamente isso que mexeu com Cristo, que mexeu com Jesus. O nível de confiança, o nível de dependência, o nível de entrega, a ponto de saber que ela podia, mesmo não tendo nada, financeiramente falando, mesmo entregando tudo, ela sabia que Deus era capaz de suprir todas as coisas. Ela não tinha medo de servir a Deus. Ela não tinha medo de depender, não tinha medo de confiar. Era uma mulher simples, porém de uma fé ousada. E queridos, o que Deus anseia de nós é nos ver com uma fé robusta, uma fé ousada. Uma fé que confunde o inimigo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz: nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E eu sei que é um texto gostoso de ler, gostoso de meditar nele, mas a prática deste texto, o andar por fé, o entregar-se tudo, a prática deste texto no teu dia a dia é um desafio divino, e é algo para moldar o nosso caráter, a nossa vida com Deus. É uma forma de Deus dizer: eu quero saber se você de fato confia. Penso eu que aquela viúva, ela foi desafiada por Deus, porque tudo que ela tinha naquele momento, ela entregou. E Jesus diz: aquela ali, entregou tudo que tinha,
todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Ela não guardou nada para si. Isso revela o coração daquela mulher. Isso revela o nível de confiança, o nível de dependência. Isso revela o nível de confiança daquela mulher a Deus. Algo que para algumas pessoas podia parecer uma loucura, uma insanidade. Aí eu entendo por que o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A vida com Deus para os que se perdem parece loucura. A vida com Deus para os que se perdem parece uma insanidade. Devido ao nível de entrega. A vida com Deus para alguns, e talvez para você que está aqui hoje, só de você estar aqui nesta manhã. Para algumas pessoas que conhecem você, talvez elas pensariam: para que tudo isso? Para que ir sempre à igreja? Para que toda essa frequência? Alguns questionam: para que entregar oferta? Para que entregar dízimo? Tem gente na minha cidade que fala assim: está indo dar dinheiro para pastor, porque ainda não entendeu o que é investimento no reino. Ainda não entendeu que a nossa vida, queridos, elas não dependem do que nós temos, mas depende do Deus que nos dá todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for concedido, e que tudo que nós temos foi Deus quem deu, e que você só está aqui nessa manhã por causa da permissão divina. E quando nós paramos para pensar que se não fosse por Deus, nós não teríamos acordado esta manhã, você não teria acordado esta manhã, você não teria aberto os seus olhos esta manhã, porque você se deitou ontem e dormiu, mas não sabia se você amanheceria hoje. E portanto você só está aqui porque Papai do céu permitiu. Porque Deus diz assim: eu ainda não terminei o que eu tenho para fazer em tua vida. Eu ainda não terminei. Queridos, eu tenho em minha mente que todos os dias, quando nós levantamos pela manhã e estamos vivos, é Deus dizendo para a gente: ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muito trabalho, e se você permitir, eu vou fazer em tua vida. Ainda tenho muito o que fazer em tua vida, se você permitir. E Deus de fato tem. Quanto de Deus nós precisamos ainda conhecer, quanto do seu reino nós ainda precisamos conhecer, quanto de Deus nós ainda precisamos compreender, quanto do seu reino, quanto da sua obra nós ainda precisamos conhecer. Eu sou pastor há mais ou menos 25 anos, talvez um pouquinho mais, porque só na igreja de Virginópolis eu estou há 22 anos pastoreando. E eu confesso que até hoje, eu ainda pergunto para Deus: Senhor, como eu posso te servir melhor? Com toda sinceridade, queridos.
Até hoje eu ainda pergunto para Deus: Deus, o que mais eu posso dar para o Senhor? Essa semana, enquanto eu orava, todos os dias, como de costume, e todos os dias Deus me dá uma palavra para a minha vida, e tem dia que parece falar mais forte conosco. Eu estava aqui falando com a minha esposa enquanto a gente ia para Valadares. Eu falei assim, hoje pela manhã, quando eu estava orando, parecia que, eu acho que isso foi na quinta-feira, não, foi na quarta. Nós fomos na quinta, na quarta, estava pedindo a Deus uma palavra e parece que Deus havia passado perto de mim assim, e Ele estava ali, Ele só sussurrou em meus ouvidos: dependência. Só isso. Dependência. E depender, quando você é capaz de se entregar ao Senhor de tal maneira, que mesmo você não vendo nenhum sinal de Deus, porque às vezes nós pedimos muitos sinais, e há momentos que Deus pode não nos dar um sinal, há momentos que Ele apenas diz: só dependa, deixa eu fazer, mesmo que eu não te dê nenhum sinal, confie, Ele é Deus que pode fazer, e é Deus que faz, e somos chamados a isso, somos chamados a esse nível. Penso eu que aquela viúva pobre estava mais ou menos nesse nível de dependência. Aí foi na quinta-feira, quando nós fomos para Valadares, eu orando novamente pela manhã, Deus já ministrou outra coisa. Eu falei: Deus, o que eu posso dar para o Senhor? O que mais, como servir? E Ele só disse assim: me dê o melhor que você tem. Ele ministra no coração: eu quero o seu melhor. Um dos grandes problemas é que às vezes a gente dá o melhor da gente para todo mundo. Às vezes a pessoa, ela dá o melhor dela para o patrão, o melhor do tempo, faz o melhor para todo mundo porque quer agradar todo mundo, faz o melhor para tantas pessoas. Eu quero dizer que muitas vezes dar o melhor para Deus é renunciar o melhor para algumas pessoas. Porque muitas vezes o melhor que você pode dar para algumas pessoas pode comprometer seriamente a tua vida com Deus, pode comprometer seriamente o teu relacionamento com Deus, e é dele que vem todas as coisas para a tua vida. Muitas vezes o seu melhor para algumas pessoas pode comprometer sim a tua vida, pode comprometer a tua dependência de Deus. Às vezes esperamos muito de determinadas pessoas e esperamos pouco de Deus, e na verdade nós temos que esperar tudo de Deus, tudo de Deus. Como está escrito na palavra, é dele que vem a tua salvação, é Ele quem abre portas e quem fecha também para a tua proteção. E eu digo que portas fechadas, elas diante de Deus, para aquela pessoa que conhece a Deus,
portas fechadas significam proteção. Às vezes Deus precisa nos proteger. E para te proteger, Ele pode fechar uma porta. E te deixar ali perguntando: Deus, e agora? Eu esperava que fosse essa. E agora? E é exatamente aí, amados, que nós precisamos compreender a dependência de Deus. E compreender essa entrega. E muitas vezes ter a sensação de alguém, eu não sei se você já teve essa sensação, eu já, como se estivesse pulando de um avião sem paraquedas, e sem nada para segurar. E é uma das sensações mais desafiadoras, e há circunstâncias na vida, que a sensação é essa, como se você estivesse pulando de um avião, sem paraquedas, e você diz: eu não quero morrer, eu não quero afundar, eu não quero que tudo se acabe assim. E é exatamente nesse momento, amados, em que Deus nos segura e Ele nos ampara. É aí que o milagre de Deus acontece. Mas às vezes Ele precisa tirar os nossos paraquedas. Às vezes Ele precisa tirar o nosso apoio. E às vezes nós precisamos tirar o apoio. Aquela viúva, ela tirou o seu apoio. Ela poderia ter guardado aquelas 2 moedas. Ela poderia simplesmente ter dito: não vou entregar apenas uma, eu vou ficar com a outra. Eu não posso entregar todo o meu sustento, eu não posso ficar sem apoio, eu não posso ficar sem nada. Amados, às vezes o nosso apoio é tirado para que possamos nos apoiar completamente em Deus. Porque Deus deseja que você veja o poder dEle em tua vida. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, mas fomos chamados para andar e para viver por fé. E viver por fé, às vezes, é também não reter nada. Na verdade, Deus conhece todas as coisas da nossa vida. Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu endereço. E quando Deus quer abençoar, querido, você pode ter certeza, Ele não erra o endereço. Ele sabe exatamente onde você vive. Ele sabe em quem você está. Amém? Quando nós aprendemos a ser generosos no reino de Deus, nós aprendemos também que isso é ser confiante no Senhor. E que a generosidade, ela revela não somente o nível da nossa confiança, mas o nível da tua gratidão. Qual é o nível da tua gratidão? Existem pessoas que elas são gratas a Deus, e aquela gratidão vai levá-las a fazer uma visita à igreja. Existem pessoas que falam assim, já falaram assim comigo: pastor, olha, eu fiquei muito agradecido
pela ministração que o senhor fez aquele dia, ou no aniversário, né? E eu vou fazer uma visita à sua igreja. E às vezes as pessoas até vão pela gratidão, vão uma vez, e é como se tivessem dito assim: está pago. O nível de gratidão leva a pessoa talvez a ir à igreja uma vez. Eu me lembro de uma pessoa, eu conheço essa pessoa, que certa vez ele disse para mim: pastor, eu já fui à igreja 40 vezes. E eu disse foi um homem, e eu disse para ele assim: a sua gratidão a Deus não pode ser medida somente pelo número de vezes que você vai à igreja, mas o nível de gratidão a Deus pode ser medida pelo nível da sua entrega total ao Senhor. Porque isso aí não pode dizer, você estaria dizendo que você tem a Deus pelo número de vezes que você vai à igreja. É bom, e precisamos ir à igreja, precisamos estar presentes. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, não podemos deixar de congregar. Mas não é só isso que Deus quer, não é somente dizer: eu tenho Deus, isso basta, mas é de fato dizer: eu sou grato a Deus, a ponto de entregar-me, de sacrificar tudo que eu tenho ao Senhor. Em 1 Crônicas 21, de 24 a 25, nós vemos ali um grande homem de Deus, Davi. Foi um homem que havia cometido uma falha contra Deus. Deus não gostou do que ele fez, de ter levantado o censo para saber o número de soldados que ele tinha em seu exército. E Davi seria castigado por aquilo, e Deus deu a ele 3 opções. Ele diz: Deus, que eu caia nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, porque os homens são impiedosos, mas Deus é misericordioso. Deus havia mandado uma praga. Aquela praga iria cessar quando Davi oferecesse um sacrifício a Deus. Antigo Testamento, holocaustos, bois para serem sacrificados. E ele vai até um homem chamado Araúna. Aquele homem era muito rico. E quando aquele homem vê Davi vindo com a sua comitiva toda até a ele foi ali para comprar a eira de Araúna, uma parte daquela terra, um lugar em que ele iria construir um altar, fazer um sacrifício, sacrificar bois. Araúna então queria ter a honra de oferecer a Davi tudo. Ele diz: ó rei Davi, está ali o campo, eu quero te dar este campo, eu quero te dar todo o material para você construir o holocausto, eu quero te dar os bois para o sacrifício, eu quero te dar tudo, Davi. É teu. Mas Davi vira para aquele homem e diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Quero pagar, eu preciso pagar. O meu nível de gratidão a Deus me leva a querer oferecer a Deus algo que me custe. O meu nível de gratidão me leva a oferecer a Deus algo que de fato significa para mim, algo que possa dizer: eu estou de fato dando a Deus aquilo que Ele quer, o sacrifício que Deus deseja. Eu preciso abrir mão de determinadas coisas da minha vida, tem que ser algo que me custe. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus. Ele tinha, querido, a consciência.
de que a sua vida com Deus, que o sacrifício tinha que custar. Então ele paga pelo preço justo. Ele diz: antes eu pagarei pelo preço justo. Eu quero comprar da tua mão, porque eu estou dando para o Senhor. E Deus o abençoou tremendamente. E Deus recebeu o sacrifício de Davi. E a praga cessou. Sabe por que é que muita gente tem praga em suas vidas? Mas pelo amor de Deus, a praga não é a pessoa com quem você convive, tá? Tem gente que fala assim: fulano de tal é uma praga na minha vida. Ore por essa pessoa, Deus pode transformá-la. Se a Bíblia diz que nós devemos orar para amar até os nossos inimigos, imagina amar aquela pessoa, que às vezes pode parecer uma praga em um tempo em sua vida. Eu aprendi que aqui nessa vida, muitas vezes, como diz, às vezes é preciso perder para ganhar. Estou me lembrando aqui agora de falar em praga na vida das pessoas. Eu levei o meu carro há pouco tempo, há 3 anos atrás, para consertar, para um profissional. E o conserto ficaria, eu sei que ficou por R$9.000. E fui pagando. Por fim eu paguei tudo. E passaram-se 6 meses. E passou-se 1 ano. 1 ano e meio. 2 anos. 2 anos e meio. 3 anos. E o carro nunca foi consertado. Alguns amigos meus e pessoas da família, da igreja: pastor, como é que o senhor pode? Não, nós temos que processar. Eu vou lá com o senhor e nós vamos com a polícia. Tá, é um meio. Mas eu sei que tudo isso não vai resolver o problema. E quando eu conversava com o profissional, crente, e quando eu conversava com ele, o pastor, então eu vou tirar o carro com 1 ano. Vou tirar, não, pelo amor de Deus, pastor, não tire. Eu vou entregar, é uma questão de honra para mim. É uma questão de honra, e eu vou te entregar esse carro do jeito que eu prometi. E nada. E aí o tempo foi passando e nunca entregava. Eu confesso que eu nunca consegui ficar nervoso com ele, e eu sei que isso incomodava algumas pessoas. Eu não sei porquê, eu não conseguia. Eu não sei se é porque eu via a situação dele também, e falava: rapaz, mas um dia eu falei assim: olha, eu acho que sabe o que você fez? Você pegou o dinheiro, você gastou o dinheiro e não consertou o meu carro? Ele abaixou a cabeça e falou assim: foi isso mesmo, pastor. Eu não o conhecia, mas eu tive uma boa indicação. E quem havia me indicado era uma pessoa muito exigente. Falei: indicação sua, estou dentro. É porque é infalível. Mas não foi. Aí há 3 meses atrás, depois de 3 anos, na verdade no início do ano eu estava orando, e eu orando sobre essa situação, foi aí que Deus falou comigo assim: basta.
Eu estava orando, eram 4 horas da manhã. E Deus falou: basta. Não espere mais, pode tirar. 5 horas da manhã eu terminei a oração e mandei uma mensagem para ele: chega. Não fiquei falando, Deus falou, Deus mandou. Não precisa. Chega, estou tirando o carro. Não, pastor, mas é porque eu ainda não. Eu vou tirar. Tirei o carro, passei para outro. E ele me falou: eu vou te ressarcir todo o dinheiro. Mas eu falei assim: olha, não é porque eu não preciso do dinheiro, mas eu sei que a sua condição também, ela não está. Eu conheço, eu sabia. Eu falei assim: olha, eu quero te perdoar essa dívida. Eu não quero que você siga a sua vida com esse peso sobre a sua mente. Não da minha parte. E orei com ele. Falei: vem cá, vamos fazer uma oração. E falei: não faça isso com as pessoas, porque é ruim para você. E eu perdoei a dívida, orei, e o deixei ir. E falei: só quero que você receba outra pessoa que eu vou estar enviando para olhar o carro. Dei as explicações para ele. Ele falou: pastor, vou catalogar todas as peças do carro, vou catalogar, colocar dentro do carro, e o próximo que vier, o próximo lanterneiro que vier, ele vai levar o seu carro com tudo direitinho, para não faltar nada. Eu sei que depois de tudo isso, o outro profissional pegou o carro e levou. E falou: precisamos comprar 2 portas novas. Eu falei: mas ele comprou as portas. Ele falou que inclusive uma estava até pintada. E inclusive uma custou R$1.500 na época. E a outra, ele falou: pastor, ele só me entregou essa. Eu mandei a mensagem para ele: você esqueceu de mandar as portas que você havia comprado? Ele: a caminho de Belo Horizonte, pastor. Eu estou indo para Belo Horizonte, assim que eu voltar eu vou entregar. Depois o lanterneiro esteve lá e ele falou assim: olha, as portas sumiram. E eu não sei onde foi parar. A minha esposa ainda falou assim: com certeza ele não comprou essas portas. Amados, nessa vida todos nós teremos algum tipo de perda. Todos nós teremos algum tipo de prejuízo. Muitas vezes algumas pessoas terão prejuízos maiores, outros menores. Mas o que tudo isso importa é que, quando a nossa vida ela está nas mãos do Senhor, até mesmo os prejuízos que você leva nessa vida devem ser levados diante de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê, mas isso não pode isso não pode afetar o nosso relacionamento com Deus, não pode afetar a tua vida com Deus, não pode afetar a tua entrega completa a Deus, se é Ele que é o dono da tua vida. Eu até digo assim, eu falo: Senhor, eu confiei muito na palavra do meu amigo, mas eu poderia ter orado, talvez eu falei, talvez eu não pedi naquele momento a orientação, Deus me mostra mas eu confiei, talvez mais no homem do que em Deus naquele momento. E isso não pode roubar de mim e de você a vida com Deus, a gratidão. Precisamos nos levantar e dizer: Deus, e agora? Como prosseguir? Como caminhar? Como dar continuidade? E não permitir que a ingratidão entre em teu coração. E não permitir que determinadas questões da vida, frustrações na vida,
venham impedir você de servir a Deus. Há muitos anos atrás, antes de pastorear a igreja em Virginópolis, eu estava pastoreando uma congregação em Valadares, e eu era muito daquele de sair batendo de porta em porta, uma igreja pequena. Eu falei, vou fazer essa igreja crescer, Deus vai me abençoar, novo no ministério. Eu ia de verdade de porta em porta, todos os dias, tudo em quanto é casa daquele lugar me conhecia. E algumas pessoas recebiam bem, outras não. E eu não me esqueço de um homem, que quando eu cheguei, ele estava lavando a sua bicicleta, cheguei pela grade, quando ele me viu com a Bíblia na mão, ele olhou para mim assim, virou as costas, olhou e, ei, é crente. Falou assim, é crente. Ó, se for vir falar da palavra de Deus, pode ir embora, que eu não estou afim de escutar crente não. Eu pensei assim comigo, não vou. Tem alguma questão dentro deste coração relacionado a crente. Eu pensei, mas o que eu vou falar? Eu falei assim, tá bom, vamos conversar sobre outras coisas então. Eu falei, comecei a criar assuntos sobre o trabalho, e por fim, depois de algum tempo de conversa, ele entrou no assunto e disse, sabe por que eu não gosto de crente? Eu não gosto de crente por causa de um pastor. Um pastor me maltratou. Eu estava na igreja dele, ele falou algumas coisas comigo que eu não gostei. Eu achei errado algumas atitudes dele. E eu não concordava com as atitudes dele. E eu fui ouvindo aquele homem. Eu disse para ele, olha, por causa disso você interrompeu a tua vida com Deus. Talvez hoje, a essa altura, aquele pastor já reconheceu a sua falha, Deus já pode ter tratado com ele, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e você está longe da presença de Deus. Ele permitiu que uma ferida entrasse naquele coração, amados, no coração dele. E nós precisamos blindar o nosso coração dessas coisas, porque quando nós somos servos de Deus, nós servimos ao Senhor. Nós precisamos nos entregarmos completamente a Deus e pedir ao Senhor que nos dê o entendimento, que nos dê a compreensão, e até mesmo orar para que Deus ajuste as questões da nossa vida e da vida do próximo. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que Deus diz assim, eu guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, e por veredas desconhecidas, eu os farei caminhar. E os montes escabrosos eu aplanarei, e as coisas tortas eu endireitarei. Portanto, esse muitas vezes é o momento de nós dizermos, Deus, eu preciso que o Senhor venha endireitar essa questão em minha vida, mas eu não posso te deixar, eu não posso deixar-me ser afetado por essas coisas. Por fim, eu entrei na casa daquele homem, ele chamou, nós oramos, orei por ele, pela esposa, pelos filhos, e depois ele foi para a igreja. Mas ele havia perdido também até a gratidão pelas bênçãos que Deus havia concedido a ele. Ele não reconhecia e ele não se lembrava. Portanto, a bênção de ser generoso no reino de Deus, para finalizar, resulta em honra a Deus. Provérbios 3, versículos 9 e 10, é o texto que eu quero encerrar essa palavra. Quando a Bíblia diz que quando que nós entendemos que servir a Deus é honrar a Deus, nós podemos honrar a Deus
com a nossa vida dentro da nossa casa, com as tuas palavras, com o teu testemunho. Você pode honrar a Deus perdoando alguém que precisa do seu perdão. Você pode honrar a Deus pedindo perdão, reconhecendo a tua falha. Isso honra a Deus, isso gera honra para Deus, queridos. Quando você se humilha e diz assim: eu reconheço que eu errei, eu não quero que a minha vida com Deus seja interrompida. Então você pode honrar a Deus com as tuas atitudes, honra a Deus com as escolhas que você tem feito na vida. Eu quero honrar a Deus com a escolha certa para a minha vida, mas eu quero honrar a Deus também com os meus bens. Olha o nível de maturidade. Provérbios 3, versículos de 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós honramos ao Senhor a esse nível, com os bens, existem pessoas que elas honram a Deus de várias maneiras, mas quando diz que é para investir no reino, elas dizem: essa parte não fale comigo sobre isto. Não fale comigo sobre essas coisas. Mas a vida com Deus, amados, e a vida em Deus, abrange todas as áreas da nossa vida, porque Deus deseja ser dono de tudo em nós. Ele deseja ser dono de tudo em tua vida, até porque a palavra de Deus diz que tudo pertence a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós honramos a Deus com os nossos bens, com as primícias, olha o que ele diz: e com as primícias de toda a tua renda. Então o versículo 10 vem uma promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos encha, que Deus venha nos fartar. Queremos que Deus opere em nossa vida financeira, e é uma das áreas, queridos, mais críticas da vida humana. Queremos que Deus coloque a sua mão sobre as nossas finanças, e é promessa, mas nós não confiamos nele às vezes para investir no reino. Nós não confiamos nele nessa área, nessa parte da minha vida. E quando a Bíblia diz: confia ao Senhor, honra ao Senhor com os seus bens, honra ao Senhor com as primícias, e se encherão os teus lagares, e você vai se fartar, porque é Deus quem enche todas as coisas em nossa vida. É Deus, queridos, e Ele deseja entrar em todas as áreas da vida: sentimental, financeira, espiritual, psicológica. Ele precisa entrar em todas elas, as áreas das emoções, as feridas, questões do passado que às vezes a pessoa nunca se esquece, e Deus deseja dirigir a tua história, a tua vida, deseja ressignificar o passado, abençoar o teu presente e escrever uma nova história. Amém? Eu quero orar com você, quero te convidar a se colocar em pé, por gentileza, esta manhã. Coloque a tua vida diante do Senhor, mesmo que você ore em voz baixa, mas ore comigo assim. Diga assim: Senhor,
Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pelo Deus que o Senhor é. Fala para Deus, fala assim: Deus, me ensine a te servir e a dar o melhor de mim para o Senhor. Fala para Deus, diga: Deus, ajuste a minha vida, os meus caminhos, me dê uma visão melhor do que é servir ao Senhor, e abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém.